O som do monitor cardíaco preenchia a sala com bips ritmados. Um enfermeiro ajeitava os fios do soro. O médico consultava o prontuário com os olhos atentos. Luzes brancas, cheiro de antisséptico. Um ambiente comum para um hospital, mas que, para Daniel, parecia o palco de um filme. Só que ele não sabia se era drama ou tragédia. Isabela segurava sua mão com força, suava, chorava, gritava em silêncio, os lábios tremiam de tensão. O parto dos trigêmeos, o momento que eles esperaram por 9 meses, estava começando. Mas algo no ar parecia errado. Não era medo. Era um silêncio estranho entre os olhares. Era como se os profissionais da sala estivessem trocando mensagens sem palavras. Você está indo muito bem, Isa. Eu tô aqui, tá? Daniel disse, tentando parecer firme. Mas por dentro, sentia o estômago virar. Desde a segunda ultrassonografia, algo o incomodava. Primeiro foram os batimentos em tempos diferentes. Depois, o crescimento assimétrico dos bebês. Mas os médicos sempre justificavam com explicações plausíveis. Normal entre gêmeos, ele acreditou. Ou quis acreditar. Empurra, Isabela. Vamos lá, só mais um pouco. A médica dizia com voz firme. O primeiro bebê nasceu. Um choro forte encheu a sala. Daniel sorriu. Uma emoção quente subiu pela garganta. Mas ao olhar para o bebê, seu coração vacilou. O menino era negro, pele escura, cabelos bem crespos. Os olhos do pediatra se cruzaram com os dele, e a tensão silenciosa ficou mais densa. Mas Daniel, com os nervos em frangalhos, forçou-se a continuar sorrindo. Genética é uma caixinha de surpresas, né? Murmurou, mas nem ele acreditava naquilo. O segundo bebê nasceu 3 minutos depois. Pele clara como leite, ruivo, com cachos delicados, tão diferente do primeiro quanto um inverno é do verão. Daniel não conseguia nem falar. A voz não saía. Apenas respirava rápido, suava frio. Suas mãos tremiam. Isabela chorava. Mas ele não sabia mais se era de emoção ou desespero. O olhar dela evitava o dele. Por que você não olha para mim, Isabela? Por quê? Último agora. Vamos lá. Mais uma força. E o terceiro bebê veio ao mundo. Pele amarelada, olhos puxados, feições orientais evidentes. Um silêncio caiu sobre a sala. Os médicos se entreolharam. Uma enfermeira mordeu os lábios. Ninguém sabia como agir. Daniel sentia o mundo se desfazer sob seus pés. Ele recuou, 2 passos sem perceber. Olhou para Isabela. Ela agora chorava com as mãos cobrindo o rosto. Isabela! A voz dele saiu fraca. O choro dos bebês parecia vir de uma realidade paralela. Ela não respondeu. Apenas murmurou sem encará-lo. Me perdoa. O mundo dele parou, em câmera lenta. Aquele me perdoa carregava o peso de 3 traições, 3 segredos, 3 universos que ele jamais imaginou. O médico pigarreou, tentou amenizar. Senhor Daniel, há casos extremamente raros de superfecundação heteroparental. Mas isso é algo que precisa de exames genéticos para comprovar com precisão. Daniel nem ouviu direito. As palavras flutuavam no ar sem sentido. Tudo que ele enxergava eram 3 pequenos corpos, com 3 cores, 3 histórias. E nenhuma resposta. Horas depois, já na enfermaria, Isabela estava com os olhos inchados. Daniel, parado à porta, parecia uma estátua. Não se aproximava, não falava, não chorava. Apenas respirava fundo, tentando organizar o caos mental que se instalou dentro dele. Eu posso explicar. Ela começou. Ele riu. Uma risada amarga. Você pode me explicar como 3 bebês têm 3 pais diferentes? Me diz, Isabela, você dormiu comigo e com mais 2 homens no mesmo mês? Ela ficou em silêncio. Você sabia? Ela hesitou. E então, assentiu. Daniel sentiu o corpo perder força. Sentou na poltrona ao lado da cama sem olhar para ela. Ficaram assim por alguns minutos. O som de um dos bebês chorando ao fundo parecia distante. O mundo real parecia um filme mal feito. Eram 3 relacionamentos diferentes. Eu não queria te perder. Eu descobri que estava grávida já com umas 7 semanas. E aí, quando soube que eram trigêmeos, me desesperei. Mas não sabia como dizer, nem como explicar. Isabela falava entre soluços.
Você me enganou por 9 meses. Daniel disse, olhando finalmente nos olhos dela. Fez eu montar um quarto, comprar 3 bercinhos, fazer chá de bebê, sonhar com nomes. E o tempo todo você... Já sabia? Ela apenas chorava. Daniel se levantou, foi até o berço onde os 3 dormiam. Eles eram lindos, inocentes. Nenhum deles tinha culpa, mas cada rostinho contava uma história diferente, uma traição diferente, um buraco que se abria no peito dele. Eu amava você, ele disse ainda olhando os bebês. E eu queria ser pai, mas não assim. Eu não queria te perder. Mas você me perdeu no momento em que mentiu. Silêncio. 2 dias se passaram. Daniel não voltou para o hospital. Não atendeu ligações. Isabela teve alta sozinha. Levou os bebês para casa com a ajuda da irmã. Ela vivia em silêncio agora. Alimentava os pequenos com lágrimas nos olhos. Cada choro deles era um lembrete. Cada fralda trocada era um peso na consciência. E cada olhada no berço triplo era uma dor que crescia, até que uma carta chegou. Era de Daniel. Isabela, eu precisava de tempo. Eu ainda preciso. Não sei o que farei, não sei se posso perdoar. Mas sei de uma coisa, nenhuma dessas crianças pediu para nascer. E se eu for homem de verdade, preciso entender que elas merecem amor. Estou indo fazer os testes de DNA, não para te acusar, mas para entender o que eu sinto. Talvez no fim disso tudo, eu descubra que não sou o pai biológico de nenhum deles, mas talvez eu descubra que posso ser o pai que eles vão precisar. Daniel. Isabela chorou ao ler. Pela primeira vez desde o parto, ela sentiu esperança. Uma esperança tímida, pequena, mas viva. Mal sabia ela que os testes iriam revelar algo ainda mais chocante. Algo que colocaria tudo em xeque novamente e que faria Daniel tomar a decisão mais inesperada da vida dele. Daniel caminhava de um lado para o outro na sala do laboratório de análises genéticas. Suas mãos suavam, mesmo com o ar-condicionado soprando diretamente em seu rosto. O envelope com os resultados estava ali, sobre a mesa, fechado, pesado, como se carregasse pedras dentro. Seus olhos evitavam olhar para ele, como se abrir aquilo fosse abrir também uma ferida incurável. O técnico já havia lhe dito. Os testes estavam prontos. Os 3. Cada bebê foi testado separadamente. Daniel sabia que não precisava da ciência para confirmar o que seus olhos já tinham visto. Mas ainda assim, parte dele esperava um milagre, uma explicação. Algo que dissesse, você está errado, esses filhos são seus. Ele puxou o envelope, respirou fundo e abriu. O primeiro resultado confirmava o que ele temia. Bebê 1, masculino, tipo sanguíneo diferente do dele, DNA incompatível. Não era seu filho. O segundo, mesmo diagnóstico. O terceiro, também. 3 bebês. 3 pais diferentes. Nenhum deles era ele. Daniel fechou os olhos. Sentiu o mundo girar. Um buraco se abriu dentro dele. Ele não chorou. Não gritou. Não destruiu nada. Apenas sentou e ficou ali, imóvel por mais de 1 hora. A moça da recepção o chamou 2 vezes. Ele nem ouviu. A realidade era mais alta que qualquer som. 2 semanas haviam se passado desde o parto. Isabela estava em casa com os bebês. Os dias viraram um borrão de mamadas, fraldas e noites mal dormidas. Mas o que mais a consumia era o silêncio. Daniel não tinha aparecido mais. Nem respondia mensagens. Nem da irmã, nem da mãe. Parecia ter evaporado do mundo. Até que, numa tarde abafada de terça-feira, ele apareceu. Ela estava dando banho em um dos bebês quando ouviu a campainha. Correu para a porta ainda com a toalha molhada nas mãos. E ali estava ele, com os olhos fundos, barba por fazer e um cansaço que ia além do físico. Você vai me deixar entrar? Ele perguntou sem raiva, sem emoção. Ela abriu a porta. Ele entrou. Olhou ao redor da casa. Era tudo como ele havia deixado. Menos ele mesmo. Sentaram-se. O silêncio entre eles era tão denso que dava para ouvir o barulho do relógio da cozinha. Eu li seus exames, ela disse com voz baixa. Não precisava ler. Você já sabia. Ele respondeu, ela abaixou a cabeça. Quero saber tudo, sem rodeios, sem justificativas.
Me fala a verdade, toda. Daniel disse, direto, firme. Isabela engoliu seco e começou. Naquela época, eu estava me sentindo sozinha. Você trabalhava demais. Eu me sentia invisível. Achei que era rejeição. Me afastei. Fui burra, imatura. Saí com um colega de trabalho. Foi uma vez. Depois com um ex que apareceu. Também foi uma vez. E depois com você. Só que eu não imaginava que tudo aconteceria no mesmo ciclo. Não fazia ideia. Quando descobri a gravidez, achei que era só sua. Mas aí vieram as ultrassonografias, os rostos, as dúvidas. Eu me calei. Tentei acreditar que daria certo. Mas cada noite eu dormia com medo do dia em que você descobriria. Ela chorava. Daniel ouvia. E agora? O que você quer que eu faça, Isabela? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio. Você quer que eu finja que nada aconteceu? Que eu crie 3 filhos que não são meus? Que eu engula tudo e continue aqui como se você não tivesse destruído tudo que a gente construiu? Não. Ela respondeu com firmeza. Eu não espero nada de você. Eu só espero que um dia você consiga olhar para eles e não ver um erro, porque eles não têm culpa. Eles não pediram para nascer assim, eles só querem viver. Daniel fechou os olhos, se levantou, caminhou até o quarto. Os 3 dormiam, um ao lado do outro, cada um em sua caminha. Ele os observou por minutos, reparou nos detalhes, no jeito que o segundo bebê franzia a testa, no modo como o terceiro dormia com as mãos fechadas, no suspiro do primeiro. Aquilo era real, aquilo era vida. No dia seguinte, Daniel procurou um terapeuta. Pela primeira vez na vida, falou durante 1h30 sem parar. Sobre traição, sobre amor, sobre frustração, raiva, impotência, medo. E pela primeira vez, chorou. Chorou como uma criança. Chorou até não ter mais lágrimas. Você ainda ama sua esposa? O terapeuta perguntou. Daniel ficou em silêncio, pensou. Eu acho que sim, mas eu não sei mais quem ela é. E os bebês? Eu sinto algo. Não sei se é amor, mas não consigo ignorá-los. Talvez porque amor não seja sangue, seja presença. Essa frase grudou na mente de Daniel pelos dias seguintes. Uma semana depois, Daniel voltou à casa de Isabela. Levou uma sacola com roupas, fraldas e uma chupeta que havia comprado no início da gestação com a frase "Melhor pai do mundo". Isabela o viu chegando pela janela e correu para a porta. Ele entrou sem dizer nada. Foi até o berço, pegou o segundo bebê no colo e o ninou. Eu não sei o que vou fazer, mas hoje eu estou aqui, ele disse. Isabela chorou, pela primeira vez de alívio. Nos dias seguintes, Daniel começou a frequentar a casa. Ajudava nos banhos, nas trocas, nas mamadas. Começou a decorar os nomes, os choros, as manias. Começou a se apegar, mas quanto mais ele se aproximava das crianças, mais se afastava de Isabela. Ele mal a olhava, mal falava com ela. A mágoa era visível, era um abismo entre eles. E ela sabia que não poderia forçar nada. Você acha que um dia vai me perdoar? Ela perguntou, numa noite em que estavam sozinhos na sala. Não sei, ele respondeu. Mas estou tentando entender se posso continuar vivendo com essa dor ou se vou precisar ir embora de vez. O tempo passou. 2 meses depois, Daniel já cuidava dos bebês como um pai. Ninguém na vizinhança suspeitava. Ele saía com eles. Ia ao mercado. Levava ao posto de saúde, brincava, cantava, era presente. Mas numa noite um envelope chegou, sem remetente. Dentro, fotos. Fotos de Isabela com os 3 homens com quem havia se envolvido. Em situações íntimas, pessoais, dolorosas. Daniel ficou em choque, não pelas fotos em si, mas porque percebeu que elas foram tiradas por alguém que queria destruí-la, alguém que sabia da verdade, alguém que ainda estava por perto. No verso de uma das fotos estava escrito com caneta vermelha: Você vai criar filhos dos outros ou vai abrir os olhos? Daniel sentiu um calafrio. Aquilo não era só um drama de família, era uma ameaça, e estava só começando. Daniel trancou a porta de casa 3 vezes. Depois foi até as janelas, fechou todas, abaixou as cortinas,
Ligou apenas a luz da cozinha, deixando a sala na penumbra. As fotos estavam sobre a mesa. As imagens queimavam seus olhos como brasas. Ele já havia visto cada uma pelo menos 20 vezes. Mas era impossível deixar de olhar. Não era só o conteúdo íntimo que o deixava em choque. Era o fato de alguém as ter enviado. Alguém que sabia de tudo. Alguém que estava observando. Aquilo não era só sobre traição, era perseguição. Era controle. Era uma mensagem: eu sei o que você está fazendo. E não aprovo. Ele pensou em ligar para Isabela, mas algo o impediu. Em vez disso, digitou uma mensagem curta. Recebi algo. Preciso conversar com você. Só você. Amanhã. Na manhã seguinte, foram ao parque. Levaram os bebês no carrinho. Triplo. Daniel esperou que eles dormissem. Sentaram em um banco isolado e ele mostrou o envelope. As fotos. A ameaça. Isabela ficou branca. Literalmente. Suas mãos tremiam. Ela passou os dedos sobre as imagens, como se pudesse apagá-las com o toque. Depois fechou os olhos e murmurou. Foi ele. Ele quem? Daniel perguntou a voz tensa. Rodrigo. O terceiro. O pai do bebê asiático. Ela respondeu quase sem ar. Ele sempre foi estranho, obsessivo. Quando descobriu que eu estava grávida e que não era só dele, ele surtou, me mandava mensagens, ameaçava. Depois sumiu. Achei que ele tinha desistido. Mas agora, Daniel apertou os punhos, sentiu uma fúria fria subir pelo corpo. Você me colocou numa situação de risco. Esses bebês podem estar em perigo. Você tem noção disso? Eu achei que ele tinha ido embora, eu juro! Daniel se levantou. Andou em círculos, pensou. E então decidiu. Vamos fazer um boletim de ocorrência, agora. E se algo acontecer com essas crianças, eu juro, não vai sobrar pedra sobre pedra. Na delegacia, Isabela relatou tudo. Os encontros, as mensagens, antigas, as ameaças, mostrou prints, fotos. Entregou o envelope. O delegado ouviu tudo com atenção, mas disse que sem uma ameaça direta recente não poderia emitir uma medida protetiva. Apenas registrar. Daniel saiu furioso. Vamos ter que proteger essas crianças por conta própria. E se ele aparecer, eu mesmo dou um jeito. Naquela noite, Daniel dormiu no sofá da casa de Isabela. Era a primeira vez em meses que dormia ali, mas não por carinho, era por vigilância, por instinto, pela segurança dos bebês. Durante a madrugada, um barulho vindo da janela os despertou. Daniel levantou num salto. Pegou um pedaço de ferro do armário. Foi até a janela da sala. Nada. Olhou pelo vidro. Viu apenas um papel preso do lado de fora. Abriu a porta e pegou. Era um bilhete, escrito à mão. Você pode dormir aí, mas eu durmo com o passado dela. Isabela caiu no chão. Chorava sem conseguir respirar. Daniel apertou o papel até amassar. O ódio o consumia. Mas ele sabia que não podia agir no impulso. Não com 3 bebês dormindo na casa. Nos dias seguintes ele instalou câmeras, travas extras, alarmes. Fez rondas pela rua à noite. Conversou com vizinhos. Ninguém tinha visto nada. Mas ele sentia. O tal Rodrigo estava perto, esperando. Numa tarde, abafada, Daniel levou os bebês ao pediatra. Sozinho. Isabela ficou descansando. Enquanto aguardava na sala de espera, um homem se sentou do outro lado da sala. Usava boné, óculos escuros. Ficava olhando as crianças. Por tempo demais. Daniel ficou alerta. O homem parecia deslocado. De repente se levantou. Andou devagar, até o bebedouro. E sussurrou enquanto passava por Daniel. Bonito, mas não são seus. Daniel se levantou num pulo. O que você disse? Gritou. Mas o homem já tinha saído. Correu até a recepção. Aquele homem quem era? A recepcionista respondeu. Qual homem? Ninguém tinha reparado nele. Só Daniel. A paranoia crescia, mas não era só paranoia. Era real. Naquela noite, Daniel trancou as portas, armou o alarme e ficou acordado na sala com um taco de beisebol ao lado. Por volta das 3 da manhã, ouviu um barulho do lado de fora. Se levantou com cuidado, olhou pela cortina e viu uma silhueta, um homem parado em frente ao portão. Imóvel, só observando. Daniel ligou para a polícia.
Quando os agentes chegaram, o homem havia sumido. Apenas pegadas ficaram no chão úmido do jardim. Rodrigo está jogando com o nosso psicológico, disse Isabela desesperada. Daniel balançou a cabeça. Ele quer que a gente enlouqueça. E eu juro que não vou permitir isso. Mas a gente precisa agir antes que algo mais grave aconteça. No dia seguinte, Daniel contratou um detetive particular. Deu todas as informações que tinha sobre Rodrigo. Endereços antigos, nomes de parentes, fotos. O detetive prometeu retorno em 72 horas. Enquanto isso, Daniel começou a criar uma rotina com os bebês. Alimentação, sonecas, banhos. Ele ainda não sabia se perdoaria Isabela, mas sabia que já estava irremediavelmente conectado às crianças. Em cada gesto, cada olhar, cada bocejo, ele sentia um elo se fortalecendo. Na terceira noite seguida dormindo ali, Isabela o abordou. Você acha que algum dia a gente ainda pode ter uma chance? Daniel respirou fundo. Eu não sei. Ainda sinto muita coisa, inclusive raiva. Mas, quando eu vejo esses três aqui, eu também sinto amor. Não sei de quem, nem por quem. Mas é amor. Ela sorriu discretamente. Era o suficiente, por enquanto. 3 dias depois, o detetive ligou. Encontrei Rodrigo. Ele está morando num bairro afastado. Trabalha num ferro velho. Fui até lá. Ele percebeu que estava sendo observado e sumiu. Mas deixei claro que estamos de olho. Se quiser ir à delegacia com isso, podemos pressionar por uma medida protetiva. Daniel foi no mesmo dia, dessa vez com mais provas. O delegado autorizou a medida. Agora, Rodrigo não poderia chegar a menos de 300 metros da casa. Mas o que Daniel não sabia é que Rodrigo já havia invadido o jogo de outro jeito. Na manhã seguinte, Daniel recebeu um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: Você vai mesmo criar filhos dos outros? Ao abrir, encontrou um vídeo, gravado dentro da casa, de madrugada. Alguém havia entrado, filmado os bebês dormindo e saído, sem deixar rastros. A câmera interna tinha sido desligada. Por alguns minutos, Rodrigo havia estado dentro da casa. Ao lado dos berços, Daniel caiu de joelhos. O desespero tomou conta. Era hora de fugir, proteger. Isabela, arruma tudo. A gente vai sair daqui. Agora. Gritou. Para onde? Não. Sei, mas longe daqui, longe dele. Ela não discutiu. Pegaram roupas, fraldas, documentos. Em meia hora estavam na estrada, sem destino, apenas seguindo a intuição. Daniel dirigia sem parar. Pararam apenas para abastecer, comer, trocar fraldas. Foram parar em uma cidade pequena. Alugaram uma casa, simples, escondida entre árvores, sem vizinhos por perto. Desligaram o GPS, desconectaram redes sociais. Viraram fantasmas. Ali, no meio do nada, Daniel se viu pela primeira vez como pai. Ele fazia tudo. Cuidava de cada bebê como se tivesse saído de dentro dele. Isabela via aquilo com lágrimas nos olhos. Ela havia destruído muita coisa, mas talvez ainda houvesse algo a construir. Mas nem ali. A paz duraria para sempre, porque na caixa de correio da nova casa havia um novo envelope, e dentro dele apenas uma frase escrita à mão. Eu sempre vou saber onde vocês estão. O envelope tremia nas mãos de Daniel. Não havia selos, não havia remetente. Só a frase, escrita com uma caligrafia firme, inclinada, quase provocadora. Eu sempre vou saber onde vocês estão. Ele olhou para os lados. As árvores balançavam, com o vento. Nenhuma movimentação estranha, mas seu coração pulsava no ouvido. Era como se Rodrigo estivesse observando agora. Como se o ar daquela nova cidade já estivesse contaminado por aquela sombra. Isabela saiu da casa carregando um dos bebês que ainda mamava no colo. O que foi? Ela perguntou ao ver o olhar de Daniel. Ele não respondeu de imediato. Só estendeu o envelope. Ela leu. Sua expressão mudou. O instinto materno tomou conta. Ela apertou o bebê contra o peito. A gente não está seguro, nem aqui. Daniel respirou fundo. Pensou. Sentia que estava se perdendo aos poucos. Não podia viver em fuga eterna, mas também não podia voltar. Era um beco emocional. Naquela noite eles dormiram mal.
Daniel permaneceu com o taco de beisebol ao lado da cama, como um soldado de guerra. Ele fazia rondas dentro da casa, observava cada som. Isabela, por sua vez, segurava os bebês como se fosse a última vez. Toda vez. No dia seguinte, Daniel fez algo que evitava há meses. Ele ligou para o pai. Não tinham uma boa relação, mas naquele momento ele precisava de alguém. De verdade. O pai atendeu com voz rouca. Daniel explicou tudo, do início. A gravidez, a descoberta, os testes, as ameaças. E o pai ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. Filho, sangue não faz pai. Presença faz. Se você ama essas crianças, então lute, proteja. Faça o que eu não soube fazer por você. Daniel desligou sem dizer nada. Mas algo dentro dele mudou. Naquela semana, ele procurou ajuda profissional. Uma psicóloga local. Explicou toda a situação. Pela primeira vez, alguém o ouviu sem julgamento. Ela disse, Daniel, sua dor é legítima, mas você também tem poder. Poder de decidir que história quer contar a esses meninos no futuro. Eles não lembram do que aconteceu, mas lembrarão do que vier depois. As palavras ecoaram. Ao voltar para casa, viu Isabela brincando com os três no jardim improvisado. Eles riam, todos. Pela primeira vez, desde o parto, riam como uma família. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de estar ali de verdade. Naquela noite, ele preparou o jantar. Simples, mas simbólico. Colocou uma vela no centro da mesa. Os três bebês dormiam no quarto. Isabela apareceu na sala, surpresa. O que é isso? É só um jantar. Mas também é uma tentativa, disse ele. Ela sentou. Silêncio. Sorrisos tímidos. Depois de comerem, Daniel olhou nos olhos dela. Eu te odiei. Muito. Mas eu não consigo odiar para sempre. Não quando eu vejo eles. Isabela engoliu seco. Eu não sei se posso te amar como antes, mas talvez eu possa aprender a amar de outro jeito. Ela segurou sua mão. Chorou e disse, eu não mereço, mas eu aceito cada passo que você der, mesmo que sejam lentos. Os dias seguintes foram diferentes. Daniel acordava com os bebês, cantava para eles, colocava apelidos, começou a chamá-los de meus filhos instintivamente. Era como se o vínculo de alma tivesse substituído o vínculo de sangue. Mas nem tudo era leve. O medo ainda rondava. Um dia, ao sair para buscar leite, Daniel notou um carro estacionado do outro lado da rua. Era o mesmo modelo descrito pelo detetive semanas atrás. Uma Ranger velha, cinza, com um vidro rachado. O motorista usava boné. Não olhava diretamente, mas era ele. Tinha certeza. Voltou correndo. Pegou os bebês. Trancou a casa. Ligou para a polícia local. Explicou tudo. Mas mais uma vez, e não havia flagrante, só suspeita. Foi nesse dia que ele decidiu gravar um vídeo, um desabafo. Pegou o celular, ligou a câmera. Meu nome é Daniel. Eu não sou o pai biológico dos trigêmeos, que estão nessa casa. Mas eu sou o pai que está aqui, que troca a fralda, que perde sono, que canta quando eles choram, que teme por cada noite. E hoje eu digo, se algo acontecer com eles, o mundo inteiro vai saber quem foi. Postou o vídeo em um perfil anônimo, no TikTok e no Instagram. Em menos de 24 horas, o vídeo já tinha 200 mil visualizações. Comentários de apoio. Gente do país inteiro dizendo, você é pai de verdade. Essas crianças são suas. Protege eles. Você é luz. Daniel se emocionou. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho, mas Rodrigo também. Viu o vídeo e não gostou. 3 dias depois, a casa foi pichada. Com tinta vermelha. Ladrão de filhos. Daniel limpou tudo antes que Isabela visse. Mas já sabia. Era questão de tempo até que Rodrigo fizesse algo mais direto. Chamou o detetive novamente. E desta vez, pediu algo radical. Eu quero que você encontre o Rodrigo. Mas não só isso. Quero saber tudo. De onde ele veio. Quem ele realmente é. Por que ele faz isso? O detetive aceitou. Uma semana depois, trouxe um dossiê. Rodrigo tinha passagens pela polícia. Uma por ameaça. Outra por agressão à ex. Já tinha sido internado por instabilidade emocional. E o mais assustador,
Havia uma suspeita antiga de que ele perseguiu uma ex-namorada por meses, até que ela desaparecesse e mudasse de país. Isabela tremia ao ler aquilo. Esse homem não quer só perturbar. Ele quer controlar e destruir. Daniel, então, tomou uma decisão. Ir até ele, sozinho, foi até o ferro velho onde Rodrigo supostamente trabalhava. Disfarçado, gravando tudo. Perguntou por Rogério, um nome falso que Rodrigo usava. Uma hora depois ele apareceu. E os dois se encararam. Pela primeira vez, Rodrigo sorriu. Veio ver os filhos dos outros? Daniel respondeu com calma. Vim ver o homem que se esconde, atrás de ameaças. Eles são meus, pelo menos um deles, e eu vou provar, nem que seja à força. Daniel aproximou o celular discretamente, gravando tudo. Você vai se arrepender de mexer comigo, tá ouvindo? Disse Rodrigo apontando o dedo. Essa história não acaba aqui. Eu sei onde vocês moram, sei onde você trabalha. Sei até que horas as crianças dormem. Daniel respondeu, obrigado. Era tudo o que eu precisava. Saiu dali. E no mesmo dia foi à delegacia. Com o vídeo em mãos, desta vez o delegado não teve dúvidas. Mandado de prisão expedido. Na manhã seguinte, Rodrigo foi preso. Tentou resistir. Gritou. Chamou Daniel de traidor, de ladrão de filhos, mas foi algemado. E, finalmente, o terror acabou, ou ao menos parecia ter acabado. Ao voltar para casa, Daniel foi recebido como um herói por Isabela. Ela o abraçou, chorou. Disse obrigada, dezenas de vezes, mas ele apenas a olhou e disse: Eu fiz isso pelos nossos filhos, não por nós dois, ainda não. Mas naquela noite, ao ver os três dormindo, algo dentro dele mudou de novo. Ele se sentou entre os berços, passou a mão pelos cabelos deles e disse baixinho: Se vocês me aceitarem, eu prometo ser o pai que o mundo negou. Eu não preciso ter o mesmo sangue. Eu só preciso estar aqui. E eu tô. Lá fora a chuva começava a cair. Mas ali dentro, pela primeira vez em meses, havia paz. Mas o coração de Daniel ainda guardava uma última dúvida. Um detalhe do dossiê de Rodrigo o deixava inquieto. Uma informação esquecida, mas que mudaria tudo. Porque entre os nomes dos ex-contatos de Rodrigo, havia um nome conhecido, muito conhecido. Um nome que pertencia à irmã de Daniel. Daniel olhava para a folha com o nome circulado. Os dedos tremiam, o rosto travado. No relatório do detetive, no meio de nomes desconhecidos, ali estava Juliana Martins. Sua irmã, Juliana. Sua confidente. A pessoa que o abraçou quando ele contou sobre a traição. Que o acolheu na casa dela por uma semana logo após o parto. Que dizia frases como: Você merece alguém melhor. Sai dessa. Não confia nela. E agora, aquele nome aparecia como uma ex-relação de Rodrigo. Sem detalhes, só um nome. Mas era o suficiente para o mundo virar de novo. Naquela noite, Daniel não dormiu. Ficou sentado no sofá, com os 3 bebês dormindo no tapete da sala, enrolados em cobertores. Ele olhava para eles como quem olha para as únicas certezas que restaram. Pela manhã, antes mesmo do sol nascer, ele pegou o carro e foi até a casa da irmã. Juliana morava num apartamento pequeno no centro da cidade vizinha. Ele bateu na porta com força. Ela apareceu sonolenta, de moletom, cabelo bagunçado. Daniel, que susto. Você conheceu o Rodrigo? Ele perguntou direto. Ela arregalou os olhos. Quem? O Rodrigo. O pai de um dos bebês da Isabela. O cara que ameaçou minha família. Você já teve um caso com ele, Juliana? Responde. Ela hesitou. Por um segundo, mas aquele segundo disse tudo. Sim, ela finalmente respondeu. Mas foi antes de tudo. Antes de saber que ele se envolveu com a Isabela. Antes de você... Você sabia quem ele era. E mesmo assim ficou calada? A voz de Daniel tremia. Eu descobri depois, mas já tinha terminado e eu fiquei com medo. Medo de ele fazer algo comigo também. Você sabia que ele era perigoso. E mesmo assim, você deixou ele se aproximar da minha família. Juliana chorava. Eu me senti culpada. Eu achei que podia consertar. Eu fui imatura. Mas eu juro, Daniel, eu nunca quis te machucar.
Nunca quis que chegasse a esse ponto. Daniel ficou em silêncio. Olhava para a irmã como se não a conhecesse mais. Era como reviver o mesmo ciclo. Alguém próximo, guardando segredos, machucando, mentindo. Ele saiu sem dizer mais nada. De volta à casa, encontrou Isabela com os bebês no colo. Ela percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Daniel apenas disse: "Vamos mudar de cidade. De verdade dessa vez. Lugar novo, começo novo." Ela assentiu, sem perguntas. Em 2 semanas estavam em outro estado, cidade pequena, interior. Alugaram uma casinha simples, com varanda e um quintal cheio de árvores. Os bebês começaram a crescer, a engatinhar, a dar os primeiros sorrisos coordenados. E Daniel? Daniel começou a sorrir junto. A raiva foi dando lugar à leveza. A mágoa virou cicatriz. A dor virou história. 6 meses depois, Daniel levou os trigêmeos ao parque, sozinho. Era fim de tarde. Os 3 usavam toucas coloridas. As pessoas olhavam com ternura. Um senhor se aproximou. "São seus?" perguntou. Daniel sorriu. Olhou para os 3. Depois respondeu: "Não são do meu sangue, mas são da minha vida. Então, sim, são meus." O senhor sorriu de volta e seguiu o caminho. Naquela noite, Daniel fez algo inesperado. Chegou até Isabela, pegou sua mão e disse: "Eu não esqueci o que aconteceu, mas hoje eu percebi que a dor não é maior que o amor que nasceu depois." Ela se emocionou. "E você?" ele perguntou. "Ainda quer tentar?" Ela chorou e sussurrou: "Todos os dias." 1 ano se passou. Rodrigo continuava preso. Juliana sumiu do radar. Isabela começou terapia. Daniel também. E os trigêmeos se tornaram os maiores professores de amor incondicional que ele já teve. No aniversário de 1 ano, Daniel escreveu uma carta para os 3. Uma carta para ser lida no futuro. Ele guardou numa caixinha, com fotos, vídeos, e escreveu: "Filhos, vocês não nasceram do meu sangue, mas nasceram no dia em que meu coração, mesmo partido, decidiu continuar batendo por vocês. O mundo tentou nos separar, tentou me convencer de que pai é quem gera, mas vocês me mostraram que pai é quem escolhe ficar. E eu escolhi, mesmo com medo, mesmo com dor. Eu escolhi amar vocês, para sempre. Papai." E naquele dia, quando os 3 sopram suas primeiras velas, Daniel sentiu finalmente que estava inteiro de novo e que, apesar de tudo, havia vencido.